Agora, pessoal, nós vamos convidar aqui um outro professor, que é o doutor Eduardo Muniz Machado Cavalcante, ele que é advogado, procurador do Distrito Federal, mestre em Direito Público, com ênfase em Direito Tributário e Financeiro pela UFPE, é professor de Direito nos cursos de graduação e pós-graduação, foi procurador da Fazenda Nacional e procurador do Estado de Minas Gerais. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Gostaria também de lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite e trazer hoje para o nosso debate uma temática tão importante como essa, que seria a justiça tributária em tempos de Covid-19. Fique muito à vontade, professor, para explanar e fazer suas considerações. Obrigado, professor Felipe. Eu começo agradecendo a instituição, Unifacol, quem faço em nome do professor Paulo Roberto, deixo aqui meus agradecimentos também a ele, também ao convite que você me fez, professor Felipe. Também agradeço o convívio e a oportunidade de debater esse assunto junto com os demais colegas, especialmente a doutora Juliana, que me antecedeu, quem fez uma exposição brilhante, esclarecedora, uma autoridade no assunto e que passa realmente informações relevantes hoje no cenário que vivemos. Os demais colegas, doutora Bruna, doutora Ingrid, que compõem esse evento juntamente comigo. Coube a mim, desde o primeiro momento, e estamos vivendo uma situação atípica, diferenciada, né? E aos poucos vamos nos acostumando a toda essa tecnologia, essa forma de comunicação e até a dinâmica de trabalho, essa rotina de trabalho. Então, coube a mim falar sobre um tema que já vinha sendo bastante debatido até antes da pandemia do coronavírus, que nos assolou, que é a justiça tributária, sobretudo a partir de uma perspectiva da reforma tributária. Com o advento, obviamente, desse ingrediente que tornou-se extremamente dificultoso do ponto de vista de um modelo tributário e financeiro e orçamentário que possa atender às demandas do país. Eu queria iniciar essa nossa exposição, conversa, a partir de um conceito, sobretudo porque nós estamos aqui diante de um público, sobretudo de graduação e talvez de pós-graduação, mas são conceitos importantes para que a gente possa entender a tributação no Brasil. A equidade e a justiça tributária. São conceitos distintos. No primeiro olhar, a gente pode simplesmente entender que eles são sinônimos, mas não. Tanto a equidade como a justiça tributária, elas guardam parâmetros e diretrizes diferentes desde a antiguidade, desde da clássica doutrina de Aristóteles. Nós tínhamos a equidade como a justiça do caso concreto, enquanto a justiça tributária e justiça num sentido amplo é a justiça abstrata, a justiça legislada, aquela que parte para um sistema normativo que regulamente o convívio social. E como todo sistema normativo, a gente tem que pensar no desenho dessa matriz tributária, como ela se comporta, porque a tributação, essencialmente, ela serve a custear a máquina pública, os anseios sociais a partir de um custeio da burocracia pública, mas essa burocracia pública ela precisa atender a coletividade a partir de um sistema retributivo que seria em serviços públicos de transporte, saúde, saneamento, educação e vários outros. E é para isso que o sistema tributário funciona, mas não só para isso. E esse é um grande equívoco que cai no senso comum da população. Então, a partir desse momento, a gente precisa entender que, assim como o sistema jurídico como um todo, o sistema tributário, ele tem até que ponto o direito tributário ele tem como condição de validade a moral. O que seria a moral? A moral do ponto de vista filosófico, ou seja, como pensar, como agir em grupo social. A gente tem que entender que, para que a gente possa conviver num agrupamento social, a gente precisa dividir regras de convivência, de direitos, de obrigações, de limitações no fazer ou no não fazer.
Mas a partir do que a gente entender como moral, a gente começa a pensar em valores e princípios. Valores e princípios. E o direito tributário, como integrante desse universo, dessa órbita do sistema jurídico, ele também tem valores e princípios. E esses valores e princípios, muitas vezes, se confundem com a ideia da própria justiça tributária. O que nós precisamos fazer para que as pessoas se sintam em condições de igualdade tributária. Só que a moral, a partir de valores e princípios, ela acaba se tornando muito abstrata e a gente precisa aprisionar, pode-se dizer, em normas e regras aplicáveis ao cotidiano das pessoas. E é muito comum a gente, quando pensa em direito tributário, talvez alguns que estejam nos ouvindo aqui não tenham chegado nessa disciplina, alguns já estejam nela, outros já tenham passado, mas, sobretudo, aqueles que ainda não têm esse conhecimento do que seria o conceito, esse alcance do direito tributário, imaginar que o direito tributário mexe com cálculo, com contas, com apuração de elementos do tributo, o elemento quantitativo, o elemento temporal, o elemento material, a base de cálculo, a alíquota, enfim. É muito comum se confundir o direito tributário com isso, mas não é só isso. Não é só isso, tanto que um economista, talvez um dos maiores economistas desse século, o Thomas Piketty, que é numa linguagem abrasileirada, mas ele é francês, o Thomas Piketty, ele entende que o imposto não é uma questão apenas técnica, mas eminentemente política e filosófica. E, sem dúvida, para ele é a mais importante de todas. E aí, por que isso? Porque se você imaginar, dentro de um universo muito restrito, imaginar que dentro de um condomínio, por exemplo, que é um agrupamento social, ali onde você reside, para que você tenha acesso a lazer ou regras, ou limpeza do condomínio, ou segurança do condomínio, você precisa ter uma taxa condominial para que o síndico possa arrecadar recursos e destinar para a aplicação nos anseios de quem ali convive. Então, o sistema tributário, ele arrecada, ele tem uma função eminentemente arrecadatória. Mas não só isso, ele precisa trazer um sistema de justiça tributária, ou seja, arrecadar, mas arrecadar de forma que as pessoas se sintam justas naquilo que elas contribuem e, ao mesmo tempo, diminuir a desigualdade que, muitas vezes, o sistema proporciona de concentração de renda. É natural que no sistema capitalista haja, sim, um distanciamento entre rendas. Isso é natural. Nós não podemos condenar, mas não podemos aceitar que pessoas vivam em condição de pobreza ou miserabilidade, porque a gente estaria privilegiando uma concentração de renda. Então, voltando ao assunto, a gente precisa aprisionar normas e regras para que a gente possa ver essa moral tributária, essa justiça tributária materializada no cotidiano, na vida das pessoas. E regras, sobretudo constitucionais, a partir da progressividade, que é uma delas, ou seja, estabelecer alíquotas progressivas na medida em que você tem uma maior capacidade econômica de contribuir. Então, progressividade, talvez a principal delas. A seletividade, ou seja, ao se tributar bens de consumo, tem que se levar em consideração que existem bens essenciais e bens supérfluos. Então, nós não podemos tributar o arroz e o feijão com a mesma alíquota, por exemplo, do perfume. São situações diferentes. Estamos vivendo aí situações distintas. Essa é a chamada seletividade. Existe também a regra da proporcionalidade e a regra da extrafiscalidade. Muitas vezes o sistema tributário ele é utilizado para desencorajar, desestimular determinados consumos ou atividades, como, por exemplo, bebidas ou produtos nocivos à saúde das pessoas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que o sistema tributário ele pode aumentar ou diminuir a desigualdade social de um país.
E por isso que é tão importante a discussão a partir de nossa matriz tributária. A nossa matriz tributária, ou seja, a tributação no Brasil, ela é construída majoritariamente numa tributação sobre o consumo. Ou seja, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, são tributos que ficam ali escondidos, muitas vezes desconhecidos do cotidiano das pessoas, mas que a cada momento que você efetua uma compra, incide um desses tributos, se não todos, mas alguns, e não só esses. Eu estou me restringindo a alguns. E a matriz tributária brasileira, ela muito pouco tributa a renda das pessoas, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E também o patrimônio, o IPTU, IPVA e ITR. Então, para que se agrave essa situação da matriz tributária brasileira, 60% do nosso PIB decorre do consumo das famílias brasileiras, ou seja, a grande maioria da arrecadação tributária brasileira vem desses impostos indiretos, ou seja, muitas vezes camuflados, né, que estão ali escondidos no cotidiano. E essas pessoas não conhecem essa tributação. Então, só para citar um exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000, no fundo ela está ganhando R$1.000, porque quase que 50% da renda que ela ofere com o seu trabalho é tributado a partir do consumo de bens e produtos e serviços ali no cotidiano, quando ela vai ao supermercado, quando ela vai à farmácia, quando ela coloca gasolina no carro. Então, são tributos esquecidos, mas que compõem uma grande massa da tributação brasileira. Então, veja que o Brasil, ele durante décadas andou e continua andando na contramão das premissas da OCDE. A Receita Federal do Brasil, ela indica que o Brasil é o país que menor tributa renda, lucro e ganho de capital. É um dos menores países que nesse modelo de tributação. É o terceiro país que mais tributa bens e serviços, aí onde tem o que eu expliquei, a tributação indireta, que atinge a formação dos preços dos produtos. Como disse, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Isso traz um encargo, um ônus fiscal que é repassado ao contribuinte, que é o consumidor. E, por outro lado, o Brasil é o país que menos tributa a propriedade herdada, ou seja, as heranças. Então, é um estímulo aqui às gerações futuras que vêm de famílias ricas, elas não trabalhem, porque elas vão herdar um valor muito alto e pouco se tributa em relação a isso. É a ideia que se chama do ciclo do rentismo, ou seja, é o retorno do capital versus o retorno do trabalho. Então, no Brasil, é menos arriscado você trabalhar, quem tem dinheiro, é melhor você aplicar o dinheiro. Até porque a tributação, e eu não vou entrar em detalhes, a tributação sobre o sistema de retorno financeiro, ela gira em torno ali de 15%, 20%. Então, se você coloca um dinheiro no CDI, CDB e aplicações financeiras, o seu ganho de capital você vai pagar 15%, 20%. Enquanto o retorno do seu trabalho, você tem uma alíquota que pode chegar até 27,5%. Então, o que é isso? É melhor você aplicar do que você trabalhar. Eu digo aqueles para quem podem viver assim de renda, né? Claro, obviamente. Então, a reforma tributária gera uma demanda indispensável para se pensar num país mais justo. Então, já se vinha discutindo. Eu posso dizer por experiência, sou pernambucano, mas já estou radicado em Brasília há mais de 15 anos e estudo direito tributário há 2 décadas. Me formei em Pernambuco, inclusive no mestrado. Então, a reforma tributária é uma demanda que já vem sendo discutida há muitos anos, mas que ganhou fôlego a partir de 2 PECs, são 2 propostas de reforma constitucionais, que estão no Congresso, que é a PEC 45 e a PEC 110, e que agora, já estava em formação, já tinha sido feita a formação da comissão mista de deputados e senadores para discutir os termos, e eu já vinha, inclusive, numa peregrinação de discussão com senadores, com deputados, justamente para levar dados, conhecimentos e perspectivas dessa nossa dinâmica tributária
quando de repente sobreveio o coronavírus. E toda essa discussão, num primeiro momento, ficou suspensa, porque, obviamente, a gente entrou na pauta com um tema muito sensível, delicado, e que é dos impactos, obviamente, do coronavírus na vida das pessoas e na vida do país como um todo, seja econômico, seja o aspecto sanitário, enfim. E, por isso, a reforma tributária, ela pode-se dizer, perdeu essa perspectiva imediatista, né? E quando sobreveio o advento da pandemia do coronavírus, e aí eu até brinco nas reuniões, em discussões, que veio uma pandemia legislativa, porque foram mais de 2.000 proposições legislativas para tudo que é gosto, inclusive tributárias. Então, medidas tributárias vieram de moratórias, diferimentos, suspensão de tributos, redução de base de incidência, e veio para todos os gostos. E medidas, inclusive, de se tentar uma mini reforma tributária ali, como, por exemplo, empréstimos compulsórios, tributação das grandes fortunas, mas é um olhar que tem que se enxergar com muita cautela, porque o fenômeno da tributação em tempos de crise, justamente numa fase mais aguda, é muito arriscado, porque nós não estamos encarando uma realidade a longo prazo, mas sim a curto prazo. Então, é melhor que a gente pense o direito tributário no imediatismo agora, para socorrer e atender a premente necessidade de cuidar da vida das pessoas. E, obviamente, também da preservação das empresas e dos empregos, da economia. Que essa pode-se dizer, essa politização de economia e saúde, ela não pode existir. Elas andam juntas, ainda que em fases distintas, mas elas precisam ser pensadas conjuntamente. Então, dentro desse panorama, a reforma tributária, entendo eu, que ela precisa, e aí sob um olhar, sobretudo agora do coronavírus, da Covid-19, a reforma tributária, entendo eu, que ela precisa de 3 eixos principais. Um deles é a simplificação e transparência do modelo. O Brasil tem um dos modelos mais complexos de tributação. Para que vocês tenham uma ideia, isso demanda das empresas, em média, 1.950 horas ano para cumprir obrigações acessórias em relação à tributação. Em pesquisa do Banco Mundial, o Brasil é o país que mais se gasta horas de funcionários para cálculo e cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias. E o segundo pior país, para que vocês tenham essa noção da nossa tamanha complexidade, tem metade das horas que o Brasil gasta, em média, relativamente ao cumprimento dessas obrigações principais e acessórias. E, sem querer, obviamente, denegrir a imagem, mas o pior segundo colocado seria a Bolívia. Então, assim, que obviamente também é um país que sobrevive com grandes dificuldades de desenvolvimento. Então, veja que a simplificação e a transparência são fenômenos que exigem rapidamente sua implementação no modelo tributário brasileiro. Uma outra diretriz é a equacionalização da carga tributária. A carga tributária precisa ter um grau alto de neutralidade. E no nosso sistema, a gente precisa corrigir distorções que vêm consumindo a renda, que vêm tirando liquidez do mercado, que vêm dificultando a vida de empresários e de pessoas, né? Então, se você perguntar e fizer uma pesquisa de que quem está satisfeito com a tributação no Brasil, do pobre ao rico, da pessoa física à pessoa jurídica, vai dizer que não está satisfeito. Então, tem muita coisa errada. Então, essas distorções elas precisam ser corrigidas. Uma delas é a tributação sobre a folha de salários. É uma trava muito grande, porque no Brasil é um país que se penaliza quem contrata. Porque você tem numa empresa que tem um número grande de empregados, ou enfim, que contratam 1, 2, 3 pessoas, ou que estejam, obviamente, fora do regime
simplificado, eles pagam 20% de contribuição patronal, que é o chamado INSS patronal. Aí tem os encargos para fiscais, contribuições ao Sistema S, SESC, SENAC, SENAI, salário educação, aí tem o FGTS, aí tem a contribuição previdenciária do próprio funcionário, enfim, juntando tudo, ele quase que dobra os encargos decorrentes da tributação sobre a folha. Então, não à toa que se começa a trabalhar com a pejotização. Então, é um fenômeno que é uma salvação a partir dessa dificuldade. Um outro grave problema que atinge sobretudo o Nordeste, e eu venho trabalhando muito isso no Congresso, é a tributação no destino. Hoje o Brasil adota um modelo de tributação na origem. Isso só beneficia os estados, mas pode-se dizer que tem uma musculatura maior do ponto de vista econômico. São grandes centros econômicos, já consolidados, sobretudo no Sudeste. Porque a tributação, na essência, ela fica na origem de quem produz ou de quem importa. E quanto o destino ao consumir, e sobretudo nos estados do Norte e Nordeste, eles são mais consumidores do que produtores. Então, eles acabam recebendo menos, arrecadando menos em relação à grande fatia da matriz tributária, que é tributação sobre bens e consumos. Um outro ponto também em debate é a tributação sobre os dividendos. Só o Brasil, e salvo engano, não lembro se é a Grécia ou é a Hungria, só o Brasil e outro país não adota a tributação sobre dividendos. O que significam os dividendos? São os lucros distribuídos aos sócios. Mas, obviamente, que esse é um ponto que não pode ser assim também atropelado. A gente tem que criar um mecanismo de se diminuir a tributação da pessoa jurídica e se compensar, de certo modo, com a tributação do dividendo, para que se estimule o investimento, ou que o dinheiro continue na empresa, para que ele possa reinvestir em novos negócios, expandindo, obviamente, a economia do país. No Brasil também pouco se tem de tributação hoje que se chama digital, né? A gente não tem uma tributação mais robusta sobre a tributação hoje vivendo uma era digital. Tributação de setores como saúde e educação ela precisa ser discutida. Esse modelo precisa ser discutido porque talvez o Brasil, tanto na saúde como na educação, seja um dos que mais impõe carga tributária a setores sensíveis e que precisam, obviamente, expandir, porque não só a saúde como a educação, elas são suplementares na atividade do poder público ao fornecer serviços públicos dessa natureza, né? Setor de serviços também, que compõe uma grande parte do setor produtivo brasileiro. Enfim, então, é mais um ponto, equacionalização da carga tributária brasileira. E, por último, não se pode pensar numa justiça, numa reforma tributária sem uma justiça fiscal, a partir do desenho da capacidade contributiva. A própria Constituição, ela estabelece, a nossa Constituição Federal estabelece que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Artigo 145, parágrafo 1º. Está lá. Mas a nossa tributação é extremamente regressiva, porque ela penaliza o pobre, aquele que ganha menos. Para vocês terem um exemplo prático, onde a gente consegue visualizar as faixas de tributação, a progressividade materializada no imposto de renda, a última faixa, ela pega, por exemplo, um trabalhador que ganha R$5.000. Mas essa mesma faixa pega o trabalhador que ganha R$200.000 ou R$1 milhão. Então, a partir dali, já se tornou regressivo. Não se tornou nem proporcional, já se tornou regressivo. Então, esse modelo termina penalizando aqueles que menos ganham. Então, o que eu vejo disso tudo, desses impactos dos efeitos da Covid-19? Eu vejo como uma virada rumo ao desenvolvimento. Eu sei que a gente está passando um momento de grave crise e de uma tempestade que tem causado realmente perdas e
familiares e parentes e amigos, todos apreensivos com uma crise humanitária na saúde. Mas nós podemos absorver esse momento como uma virada de rumo ao desenvolvimento. Se a gente pegar os Estados Unidos, quando eles sofreram a Grande Depressão de 1930, talvez uma das piores crises também humanitárias, a tributação foi um dos principais modelos, pode dizer, principais ferramentas, melhor dizendo, para se reestruturar um programa de retomada. A partir daquele momento, foi se estabelecido a criação do imposto sobre herança nos Estados Unidos, que não existia. O imposto de renda chegou a alcançar a alíquota de 75% até a década de 60. Um outro exemplo, a Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? Países completamente destruídos pela guerra. E a partir de um modelo tributário que foi sendo construído, em que a capacidade econômica, a capacidade contributiva, ela era levada em consideração, o bem-estar social foi sendo implementado e o próprio sistema capitalista foi sendo gradativamente sustentável e ganhando fôlego para desenvolver grandes potências, como hoje nós temos na Europa. Então, eu acredito que já tenha estendido o meu tempo, mas eu costumo terminar com uma frase de um conterrâneo nosso, como pernambucano eu falo assim, o nosso saudoso Ariano Suassuna, que diz o seguinte: não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas são amargos. Eu sou um realista esperançoso, sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com um dia em que o sol de Deus vai espalhar a justiça pelo mundo todo. Eu agradeço mais uma vez o convite e quero passar a palavra ao professor Felipe. Doutor Eduardo, gostaria de agradecer aí por uma excelente reflexão feita pelo senhor na noite de hoje e gostaria de dizer que as portas da Facol sempre estarão abertas para que possamos realizar outros eventos como esse e poder trazer ao ambiente acadêmico uma discussão muito boa. Acredito que nossos alunos hoje verdadeiramente conseguiram trazer algumas impressões que podem levar para eles até uma produção científica, seja na qualidade de artigo científico, ou até mesmo da produção de monografias, ao qual eles vão ter que se submeter ao final do curso. E acredito que da sua explanação hoje, certamente eles conseguiram trazer, conseguiu algum assunto para poder abordar dentro desses trabalhos. Muito obrigado, professor. Que bom, agradeço. Um abraço.